Fala Tricolor, eu sou Leandro Dias, editor do Netflu, e aqui me proponho a dar notas para os jogadores, avaliá-los na derrota para o Atlético Goianiense 1, Fluminense 0, sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, peço para você se inscrever no nosso canal, vale muito a pena, tem vídeos sobre Fluminense todos os dias, muita opinião, muita informação. Curta também esse vídeo e ative o sininho para não perder absolutamente nada. Você pode ser membro do nosso canal para obter benefícios. São 2 planos, plano standard, plano premium. É só você direcionar com o seu celular nesse QR Code ou então aqui embaixo no botão Seja Membro. Vamos lá então, começando com o Marcos Felipe. E aí não tem como ser diferente, né, pessoal? Nota 7 para ele, o melhor da partida. Não fez defesas muito difíceis, mas suficiente para impedir, quem sabe até um resultado mais elástico. O Atlético Goianiense no segundo tempo foi bem melhor que o Fluminense, colocou 2 bolas na trave, fez o gol e a gente saiu derrotado. Então, boa partida do Marcos Felipe, nota 7 para ele. Nota 4,5 para o Calegari. Não foi bem o Calegari, deixou espaços do seu lado, começou até razoavelmente bem a partida, mas depois se perdeu muito e praticamente não foi notado no sistema ofensivo. O Calegari, por característica, pouco avança. Nota 6,5 para o Nino. Para mim, já vem falando há muito tempo, é o melhor jogador do Fluminense, o mais regular, dificilmente joga mal e, novamente, fez uma partida acima da média, tem um senso de cobertura diferenciado, antecipação, é um jogador muito interessante. Um pouquinho abaixo, mas bem também, o nosso querido Lucas Claro, né? O Lucas Claro também tem um bom senso de cobertura, um zagueiro rápido, bem pelo alto também, e o Fluminense, apesar de ter sofrido muito com os ataques da equipe goiana, Nino e Lucas Claro não tiveram nenhuma culpa em relação a isso. E aí, nota 2,5 para o Danilo Barcelos. A diferença dele para o Egídio, que está longe de ser unanimidade, é muito grande. É um jogador tecnicamente muito limitado, tem deficiências com a bola nos pés, raramente se apresenta para o jogo quando o Fluminense tinha a bola pelo lado esquerdo, e na defesa comete faltas extremamente desnecessárias, tem dificuldade de posicionamento também, marca extremamente atrás, quase como um quarto zagueiro ali, um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. É um jogador realmente muito fraco e tem uma tomada de decisão ruim também, então 2,5 para o Danilo Barcelos. Nota 5 para o Martinelli, uma atuação apenas razoável. Teve dificuldades com os ataques do Atlético Goianiense, especialmente no segundo tempo, quando o time vermelho e preto sobrava fisicamente. O Fluminense estava no bagaço e o Martinelli teve dificuldade. Nota 5 também para o Iago. Até gostei do primeiro tempo do Iago, aparecendo mais. No segundo, a partir dos 23 minutos, com a lesão do Samuel Xavier, quebrou um galho ali do lado direito, não atrapalhou, né? O Fluminense não perdeu por causa disso, mas ele fez ali o seu feijão com arroz. Nota 4,5 para o Nenê. O Nenê aparece mais cobrando falta, cobrando escanteio, não finalizou, não deu um passe para gol, não deu um passe vertical, né, que pudesse causar dificuldades para o nosso adversário, e mais uma vez demorou muito para ser sacado, apenas os 30 minutos do segundo tempo. Nota 6 para o Kaique, para mim um jogador mais lúcido do nosso ataque, já antecipo aqui que não deveria ter saído do time. Foi dele a principal jogada do Fluminense, talvez no primeiro tempo. Ele rola para o Fred estava distraído, era o único que tentava 1 para 1, a jogada individual, uma tabela, mas não teve com quem dialogar. Nota 5 para o Gabriel Teixeira, também uma atuação razoável. O Roger geralmente troca os pontas, eu teria tirado o Gabriel Teixeira em relação a desgaste, até tecnicamente. Não para colocar o Luiz Henrique, mas aí também tinha o Luca como opção. É difícil. Mas o Gabriel Teixeira fez uma partida apenas ok, variou muito durante o jogo. Nota 4 para o Fred. O Fred até começou bem o jogo, né? Voltando para armar, distribuiu 2 passes ali que foram errados, mas a intenção foi boa, mas com o tempo foi sucumbindo. O Fred está visivelmente desgastado, não deveria ter jogado nessa partida, e na minha opinião, nos últimos 4 jogos vem mal por causa disso. Eu teria poupado o Fred na partida contra o Atlético Goianiense para estar mais inteiro contra o Corinthians no domingo, às 4 da tarde. E aí os jogadores que entraram, o Abel Hernandes, vou dar uma nota 4 também, porque pouquíssimo acionado,
e foi prejudicado por causa disso, o modelo do Fluminense extremamente defensivo. Nota 3 para o Luiz Henrique, né? Acho que já está na hora do Roger repensar a opção pelo Luiz Henrique. Ele entra em todos os jogos e todos os jogos ele entra muito mal. O Fluminense piora com a entrada do Luiz Henrique, seja pelo lado esquerdo, seja pelo lado direito. Todas as jogadas são erradas, erra drible, erra passe, erra finalização, escolhe mal as jogadas, o Luiz Henrique está muito mal. 4,5 para o Ganso, também fez pouca coisa. O Fluminense joga mais aproximado quando ele está em campo, mas também não deu nenhum passe vertical, prejudicado um pouco pelo modelo, teria entrado com o Ganso um pouco mais cedo, para que a gente pudesse ter esse passe de quebrar as linhas. O Ganso, na minha opinião, também não fez a diferença. Vou dar um 4,5 aqui para o Samuel Xavier, jogou 23 minutos, melhorou um pouquinho ali o apoio pelo lado direito, né? Enquanto ele esteve em campo, mas saiu machucado. Mesma nota para o André, entrou para compor ali o nosso setor de marcação. E, gente, eu vou ter que dar nota 2 para o Roger, né? Na minha opinião, o Roger, ele começa mal esse jogo, né? Ele deveria ter poupado um dos dois veteranos, ou o Fred, ou o Nenê. Não era jogo para os dois juntos, levando em conta a maneira como o Atlético Goianiense joga. O Atlético Goianiense tem um time jovem, um time muito veloz. Queria dar trabalho para o Fluminense, como deu no segundo tempo. Demorou demais para tirar os dois, né? Os dois saíram com 30 do segundo tempo. Eu não teria tirado o Kaique e sim o Gabriel Teixeira, mas também a opção era Luiz Henrique, então eu repensaria essa opção pelo Luiz Henrique. O Roger não aproveita quem deveria ser aproveitado. Tem uma penca de moleques no Sub-23 que ele não usa, porque parece que a prioridade do Fluminense não é o profissional, e sim o Sub-23. Enfim, o Fluminense mais uma vez faz um jogo ruim, o que muda é o resultado. Dessa vez não foi o resultado desejado. É um trabalho, na minha opinião, fraco e sem perspectiva de mudança. Essa é a minha avaliação de Roger Machado. E as suas avaliações, torcedor do Fluminense? Coloca aqui, você concorda com algumas notas minhas, discorda de outra, discorda de tudo, concorda com tudo, vamos debater aqui, põe aqui nos comentários, dê as suas notas também, beleza? Fico por aqui e volto no próximo domingo. Fluminense e Corinthians no Rio de Janeiro. Um grande abraço, saudações tricolores.